O tema de hoje é sobre narcisismo. O que é que significa ser narcisista na sociedade? O narcisismo é um traço de personalidade que é caracterizado por um amor excessivo por si mesmo, uma admiração exagerada pela própria imagem e habilidades, e uma necessidade constante de atenção e validação pelas outras pessoas. As pessoas com esses traços narcisistas geralmente apresentam uma visão inflamada da sua importância, têm dificuldade em reconhecer ou se importar com os sentimentos dos outros e podem reagir com irritação ou desprezo quando são criticadas ou corrigidas. O narcisismo pode variar numa intensidade. Quais são as principais características associadas ao narcisismo? O sentimento de grandiosidade e autoimportância, fantasias de sucesso ilimitado, beleza ou poder, a necessidade de admiração que a pessoa tem constante, as pessoas têm que lhe admirar, a falta de empatia. O narcisista não tem sentimento, não tem empatia pelo próximo. O comportamento exploratório nos relacionamentos. Eles exploram os seus parceiros ou parceiras de uma forma exagerada. A inveja dos outros ou crença que é invejado. Dentro da nossa sociedade, nós podemos, segundo a avaliação de psicólogos e psiquiatras, que têm vários tipos de personalidades dentro do transtorno narcisista, tais como narcisista grandioso, que é o clássico, todos já sabem, alguns sabem sim. Como é que esse grandioso se comporta? É o tipo mais conhecido. A pessoa exige arrogância, superioridade, vaidade, necessidade constante de admiração, tem uma autoestima inflamada e tende a menosprezar os outros. Mostra pouco ou nenhum remorso por atitudes egocêntricas. O segundo é o narcisismo vulnerável ou encoberto. A autoestima é frágil, embora escondida atrás de aparente humildade ou timidez. A pessoa é muito sensível à crítica e sente facilmente a desvalorizada a pessoa. E também tende ao isolamento, à insegurança, à introspecção ou com sentimentos crônicos de inadequação no meio social. A busca de reconhecimento de forma indireta. O terceiro é o narcisismo maligno. Essa é considerada uma forma extrema e perigosa de narcisismo. Mistura traços narcisistas com comportamentos antissociais paranoicos e até sádicos. Pode haver frieza emocional, manipulação severa e prazer em dominar ou prejudicar os outros. Aparece com frequência em estudos sobre psicopatia. Sim, nesses narcisismos malignos tem algumas características de psicopatas. O narcisismo comunitário. A pessoa se vê como excepcionalmente moral, altruísta ou empática, mas apenas superficialmente. Busca admiração através de ações boas ou sociais, querendo ser vista como um exemplo de virtude. Pode usar o altruísmo como forma de autopromoção. O quinto é o narcisismo somático. O indivíduo foca excessivamente na aparência física, corpo, saúde ou sexualidade como fonte de valor. Busca constante por elogios relacionados à beleza do desempenho físico. Pode exagerar a própria atratividade ou habilidades sexuais. O sexto é o narcisismo cerebral ou intelectual. Baseia a sua autoestima na inteligência, conhecimento ou habilidades cognitivas. Sente-se superior intelectualmente e busca dominar os outros com argumentos, raciocínio e
ou erudição, menos foco em aparência ou status, mas em ver-se como intelectualmente acima. Podemos ir também aqui na Bíblia, porque muitas pessoas devem ficar com curiosidade. Será que tem pessoas narcisistas dentro da Bíblia? Vamos verificar. Claro que tem. O maior narcisista que está identificado na Bíblia é o próprio diabo em si, o Lúcifer, como Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 15, define ele como um verdadeiro narcisista. Este trecho ele é interpretado por muitos estudiosos como uma referência simbólica à queda dele, do Satanás. Por quê? Porque ele demonstrava orgulho extremo. Uma das características narcisistas também é o orgulho extremo. Ele desejava tomar o lugar de Deus, que é a cobiça, que é uma das características narcisistas. O comportamento típico de alguém com senso inflado de importância e ambição desmedida. E outro também que podemos citar aqui na Bíblia é o rei Nabucodonosor. Como muitos sabem, quem lê a Bíblia conhece a palavra. Identificar o rei Nabucodonosor em Daniel capítulo 4 como um narcisista. Ele exibia orgulho grandioso ao se vangloriar do Império Babilônico como a obra de suas mãos e obrigava as pessoas a adorar as suas estátuas. Deus humilha fazendo com que perca a razão e viva como um animal. Por 7 anos, o seu comportamento, o rei Nabucodonosor, mostra-nos traços de narcisistas, no grandioso, autoexaltação, desprezo por outros e busca de glória pessoal. E outra característica também de narcisista na Bíblia é o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 19, que diz o seguinte: ele invejava a popularidade do rei Davi, que é a cobiça, demonstrava insegurança narcisista. Mesmo sendo rei, sente-se ameaçado pelo sucesso do Davi, que antes ainda era simplesmente um guerreiro. E ele reagia mal à crítica ou à comparação, que é um comportamento comum do narcisista vulnerável, porque quando o rei Davi foi à guerra, ele conseguiu vencer o Golias. Houve manifestação do povo que dizia que Davi matou X, o Saul matou X, mas Davi matou outro, que é muito mais. Então isso levantou sobre o rei Saul no seu coração a cobiça, o ódio, a revolta e a inveja contra o Davi. E o quarto que na Bíblia está é os fariseus. Os fariseus e escribas, em Mateus capítulo 23, que eles é que tinham um espírito de grandiosidade, criticavam Jesus com a sua forma de que ele pregava a palavra. Eles se sentiam superiores aos outros e gostavam de estar para serem aplaudidos. Jesus os criticava pela sua hipocrisia e a busca de reconhecimento público. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Mateus capítulo 23, versículo 5. Eles buscavam os melhores lugares, títulos de honra, aparência de santidade, sinal claro de narcisismo e comunitário ou moralista. Muito obrigada, beijinhos.